Shalom, shalom a todos, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Estamos no dia 43 do Homer, ou seja, hoje são 43 dias do Homer. Já estamos basicamente na reta final aí do Homer e hoje nós vamos tratar do aspecto da Sefirá de Hesed de Malhut, ou seja, Hesed de Shem Malhut ou Hesed, que é a bondade, de Malhut, que é o reino, a bondade do reino. Hesed está ligada ao patriarca Abraão. Nós já falamos bastante de Abraão, o arquétipo da bondade, do altruísmo. E nós também falamos já um pouquinho do rei Davi, que é o aspecto da Sefirá de Malhut, que foi o grande rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus e etc. A gente já sabe mais ou menos tudo sobre isso, não é? Mas como que a gente pode analisar o que seria Hesed de Malhut, ou a bondade do reino? Vamos parar para pensar. O rei Davi, que é o que nós vamos tratar na Sefirá de Malhut, ele foi o melhor e maior rei que já esteve sobre o trono de Israel, porque foi um rei segundo o coração de Deus, um rei que o próprio Eterno escolheu e colocou sobre o reino. E ele cumpriu muito bem o propósito do Eterno de ser um grande rei, de trazer o povo para o caminho da Torá e etc. Porém, se a gente parar para pensar, por questão óbvia, Davi só se sentou num trono porque havia um trono. E por que havia um trono? Porque havia um povo, e esse povo ocupava uma terra. E essa terra era anteriormente a terra de Canaã. Se nós pararmos para olhar, quem foi a primeira pessoa que foi para aquela terra? Foi Abraão. Abraão estava vivendo a sua vida na idolatria, que era o que ele conhecia na época, muito criança ainda, ele já começou a pensar sobre as coisas mais elevadas. Será que é possível? Faz sentido essa idolatria? Eu mesmo construí esse ídolo? E os sábios contam a história de como Abraão foi evoluindo o seu pensamento, isso tem a ver com Keter, Hormar e Biná, ao ponto dele entender que só existia um Deus, que não fazia sentido nenhum ele viver a vida que ele estava vivendo, e ele se conectou de tal maneira com esse Deus que aos 75 anos de idade, ou seja, basicamente 75 anos de busca, o Eterno se manifesta para Abraão, se revela para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e vá para onde eu vou te mostrar. Abraão não titubeou, pegou todas as suas coisas, pegou sua esposa, seus servos e foi para a terra de Canaã, onde Deus mostrara a Abraão que ele deveria ficar. E nós conhecemos a história de Abraão, que a missão de Abraão era ser um cara muito bom. Ele era hospitaleiro, ele alimentava pessoas, abrigava pessoas, e é um cara muito bom. Bacana, Abraão era um homem de bom coração. Mas a pergunta é, por que Abraão hospedava pessoas? Por que Abraão alimentava pessoas? Por que Abraão era alguém muito benquisto, muito gente boa? Vamos falar numa linguagem mais popular. Porque Abraão ele tinha um propósito muito maior. O propósito de Abraão era, a partir do momento que ele se conectou com algo tão maior, que é Deus, com um propósito tão maior, que é a verdade de que o Eterno é um, e ele via todas as pessoas ao seu redor caminhando na idolatria, batendo cabeça, caminhando no erro e tendo resultados completamente negativos, como resultados pessoais e resultados coletivos, como nações, como reinos, ele pegou para si a missão de tirar as pessoas da idolatria e do engano. Então todo o propósito da vida de Abraão estava fundamentado não nele, não porque ele era bonzinho, mas porque ele queria trazer a luz do Eterno para esse mundo. Ele queria literalmente iluminar a vida das pessoas. Então quando Abraão alimentava alguém, era com o intuito de iluminar aquela pessoa não só com alimento, mas iluminar aquela pessoa com conhecimento. Conversar com a pessoa, fazer ela entender que só existia um Deus e aquela pessoa ter a sua vida transformada pelo conhecimento da Torá. A Torá já existia? Claro que já existia. Ela não estava compilada como ela foi compilada através de Moisés no Monte Sinai, mas a sabedoria da Torá já existia. Abraão se conectou com essa sabedoria superior e ele tinha uma missão que era trazer as pessoas para o caminho correto, o caminho de servir a Deus de maneira verdadeira. Por causa disso, Abraão ele foi parar naquela terra, a terra de Canaã, que depois veio a ser a terra de Israel, Aretz Israel, como a gente fala em hebraico, e teve um reino, teve um povo, e Davi se sentou no trono.
Então, muitos de nós olhamos a história de Davi e a gente se empolga, você como Davi, vou derrotar um gigante, um dia vou sentar no trono, eu vim aqui para reinar. Você já entendeu a árvore da vida e sabe que Malhut é um mundo físico, onde as coisas acontecem, um mundo da ação, e o Eterno tem grandes coisas. Ok, tudo isso é verdade. A pergunta é, como que esse processo começa até que eu de fato reine naquilo que o Eterno tem preparado para mim? Ele começa primeiro com as sefirotes superiores, que é Teromar e Biná, que foi a linha de pensamento elevada de Abraão que levou ao conhecimento de Deus, e depois passa pelo propósito, que é, a partir do momento que eu tenho algo bom acontecendo na minha vida, que eu sei um caminho, por que é que eu não vou pegar esse caminho e ensinar as pessoas a andarem por esse caminho? Elas são obrigadas a seguir? Claro que não. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Mas a partir do momento que eu me conectei com algo maior, com algo bom, eu tenho, de certa forma, uma certa responsabilidade de pegar essa luz que eu estou adquirindo do Eterno e iluminar a vida de outras pessoas. O mundo está muito escuro. Como que eu ilumino isso? Com bondade. E qual é a maior bondade que existe? Eu posso alimentar alguém, eu posso abrigar alguém, eu posso dar o ombro amigo, posso suportar alguém em todas as frentes do que a pessoa precisa. Porém, se eu não iluminar a vida dela com o conhecimento da Torá, eu vou alimentar essa pessoa e a chance dela precisar de alimentos amanhã e depois daqui a 10 anos, é muito grande. As chances dela continuar precisando de apoio, de abrigo e etc. é muito grande. Porque às vezes eu trato uma necessidade da pessoa imediata e tem que ser tratado sim, é um papel nosso tratar o que é imediato, só que eu não trato a causa, porque a causa sempre está na conexão dela com Deus. Então Abraão, tudo que ele fazia, desde alimentar as pessoas de graça, entre aspas, ele fazia com o propósito de trazer a luz do Eterno, através do conhecimento. Então a maior hesed, a maior bondade que eu posso fazer por alguém, não é apenas alimentá-la, isso sim, no primeiro momento sim, mas é alimentá-la espiritualmente. Ensinar essa pessoa a seguir um caminho de retidão, ensinar essa pessoa onde ela está errando, para onde ela deve caminhar. A partir do momento que eu manifesto essa bondade, o Eterno ele vai de repente me levar para um outro lugar. Lembra que Abraão começou assim, altruisticamente, apenas pensando em trazer Deus para o mundo, iluminando as pessoas e sendo bom com as pessoas. E o Eterno chegou em determinado momento e falou: Abraão, teu lugar não é aqui, teu lugar é onde eu vou te mostrar. E pelo relacionamento que ele teve com Deus, ele teve tamanha confiança de ir para onde Deus direcionou. E lá Abraão prosperou muito em todos os seus aspectos, porque ele nunca perdeu o verdadeiro propósito. Trazer uma conexão verdadeira entre Deus e as pessoas às quais ele tinha acesso. Então, meus queridos, possa ser que o Eterno pegue cada um de nós, depois que nós entendermos o real propósito de nós nos conectarmos com a espiritualidade, e nos leve para sermos reis em outro lugar. Às vezes a gente está batendo cabeça no lugar, eu quero ser rei aqui, nessa situação, é aqui que eu vou ficar, e de repente não é. Quando você esquece um pouco o reino físico e se conecta com aquilo que interessa, que é você ser luz, um luzeiro para as nações, alguém que pega a luz do Eterno e foca aquela luz para iluminar as pessoas que estão ao seu redor, possa ser que o Eterno te revele que, na verdade, onde você vai reinar é em outro lugar, é em outra terra, são com outras pessoas. Só que se você estiver focado só no seu próprio reino, querer reinar agora sem estrutura, possa ser que você se engane e você queira pegar um reino à força. E a gente vai entender no estudo de Malhut que sentar no reino, no trono, melhor dizendo, é algo que o Eterno vai fazer de maneira extremamente natural. Desafiadora. Sim, desafiadora, mas extremamente natural. É o Eterno que vai conduzir o processo. Eu só preciso estar aberto e entender que começa como por Hesed. A maior Hesed que tem é eu pegar a luz que eu tenho recebido do Eterno e compartilhar com as pessoas. Materialmente falando, mas também espiritualmente.
Não adianta eu dar apenas de comer, tenho que dar de um prato de comida para a pessoa, mas eu tenho que dar brahá, tenho que dar conhecimento, estrutura, para que aquela pessoa um dia esteja na condição que eu estou hoje, de que ela não precisa mais ser alimentada por ninguém, mas ela vai dar um prato para outra pessoa e também vai trazer luz para aquela pessoa. Fazendo assim, a gente traz o que é mais importante, luz para esse mundo. E a gente traz o reinado de Deus para esse mundo. E quando a gente faz isso, meus queridos, inevitavelmente o Eterno vai nos colocar em uma posição de muita honra e de muito destaque. Se você não contou o Homer ainda, vou colocar o texto para você. Você vai falar assim: hoje são 43 dias do Homer, que perfazem 6 semanas e um dia do Homer. Você vai ler todo o texto, você não está acompanhando ainda, não sabe como é, chegou agora de paraquedas. Vai ler todo o texto que está escrito aí. Quando chegar lá embaixo em Ribonó, onde está em negrito lá Hesed, você vai dizer que seja remediado o defeito que causando a cifra Hesed, assim que se pronuncia, Hesed Sheb Malchut. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos purifique, nos santifique com a contagem do homem e que a gente tenha uma semana maravilhosa para a honra e glória e do Eterno. Que a gente possa trazer muita luz para esse mundo que está precisando de muita luz.